Olá, sejam todos bem-vindos. No Código Aberto de hoje, nós vamos bater um papo com o cientista de dados e pesquisador Ergon Kugler. A gente vai falar sobre a influência dos algoritmos das plataformas digitais na formação de opiniões e também da propagação de desinformação. Primeiro, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente para dividir a sua experiência e os seus estudos. Seja muito bem-vindo. Bom, um prazer estar aqui. É um tema importantíssimo para não só apenas a comunicação, mas também a democracia. Satisfação estar aqui com você, Ranieri, e todo mundo que acompanha a TV Alesp. E a gente está observando, né, que esse é um assunto cada vez mais presente na vida de todos nós, seja para falar de inteligência artificial, para falar dessa tecnologia, né, cada dia mais a gente com o telefone ali na palma da mão. Agora, quando a gente fala desses algoritmos, né, o que eles podem influenciar na nossa vida? Bom, perfeito. Acho que um primeiro ponto que vale reforçar para quem nos acompanha aqui é o que de fato são os tais algoritmos, que é um nome que a gente usa cada vez mais, né? E eu costumo dizer que os algoritmos nada mais são do que uma espécie de receita de bolo. Você tem um conjunto de regras que fazem ali no passo a passo você chegar no resultado final. Então, pense aqui comigo. Se você entra na rede social e você começa a curtir conteúdos de carros, por exemplo, o algoritmo ele vai aprendendo que são carros que te fazem ficar cada vez mais tempo dentro da rede social. E se ele te mandar, por exemplo, algum conteúdo sobre jardinagem ou sobre música, é capaz que você saia da rede social. Então, a instrução, apresentar carros para aquele usuário, é quase o ingrediente, o passo a passo que é mostrado naquela receita para o usuário ficar mais tempo dentro da plataforma. Então, o algoritmo é isso, nada mais é regras. Só que aí tem um ponto muito importante. Como qualquer receita que pode viciar se a gente comer demais e até fazer mal para a gente, o algoritmo ele pode fazer com que a gente fique tempo demais até nas redes sociais. É o chamado vício de tela, é o chamado tempo excessivo que a gente gasta nas redes sociais. E aí o algoritmo, que é treinado não para mostrar necessariamente o conteúdo mais inteligente, mais democrático, mais interessante, ele vai mostrar para a gente o conteúdo que mais nos prende na rede social. Porque faz parte até do modelo de negócio. Aqui fazendo uma reflexão, nem dizendo que é para o bem ou para o mal, mas quanto mais tempo, pensem comigo, a gente passa dentro de uma plataforma, de uma rede social, qualquer uma delas, mais publicidade, propaganda aparece ali para gente. Então a plataforma ela ganha mais dinheiro conforme mais tempo a gente fica. E é nesse modelo de negócio que às vezes o algoritmo ele pode empurrar um conteúdo que é nocivo, um conteúdo que mandou para você não porque é mais interessante ou vai te fazer bem, mas porque vai fazer com que você continue mexendo naquela rede social. E aí eu acho que a gente vai explorar aqui um pouco mais o tema, mas é infelizmente nessa dinâmica que a gente tem muitas das vezes desinformação circulando nas redes sociais, conteúdo às vezes de violência, teoria da conspiração, porque nada mais é do que o algoritmo percebendo que aquele usuário tem predisposição para poder se viciar naquele tipo de conteúdo. Olha, você tem razão quando você fala que esse assunto é bem complexo e faz a gente pensar que, como imprensa, nós trabalhamos todos os dias, principalmente para combater as notícias falsas, né, as conhecidas fake news. A gente precisa prestar atenção nisso também e linkar, né, esse assunto dos algoritmos com essa relação das notícias falsas também, né? Não, com certeza. Quando a gente fala de fake news, desinformação com D maiúsculo, inclusive, eu gosto sempre de dar a seguinte reflexão. Desinformação não é quando a gente ouve falar bem, ouve falar mal, diz aqui, diz ali, uma coisa ou outra. A desinformação é quando, além de ser uma informação falsa ou tirada de contexto, ela tem a intenção de desinformar, ou seja, tem alguém por trás ganhando com aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui muito explícito para a gente. A gente até pode entrar em temas políticos, por exemplo, gente que espalha desinformação para ganhar alguma coisa. Mas tem gente, por exemplo, que espalha teoria da conspiração, desinformação sobre vacinas, dizendo que vacina tem nanorobô, vacina supostamente teria microchip, papelão, o que seja, para em seguida, vejam só, vender solução milagrosa de detox vacinal. E é nessa, por exemplo, que se estruturou um mercado que hoje a própria Anvisa investiga junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública de pessoas que vendem um suposto detox vacinal.
que seriam 3 gotinhas de dióxido de cloro para supostamente tirar os nanorobôs e os microchips que as vacinas teriam colocado nas pessoas. Então perceba, por trás de uma pessoa que acordou 6 horas da manhã para montar ali uma imagem, dizer que as vacinas fazem mal ou espalhar qualquer tipo de desinformação, tem uma pessoa que está ganhando dinheiro com aquela mentira, porque ela vai vender supostamente uma cura milagrosa em seguida. Então, esse ponto é muito importante, porque tira a visão de, a pessoa que espalha fake news é o chamado tio do Zap, aquela pessoa ali que às vezes passou adiante uma informação sem nem checar. Essa pessoa, na verdade, ela é uma vítima. Ela é vítima de uma estrutura de rede mesmo, de pessoas que ganham dinheiro com a desinformação e que, infelizmente, praticam crimes no ambiente digital. É por isso também muito importante a gente sempre ter o nosso chamado desconfiômetro, sempre em alerta. Porque se chega uma fake news para a gente, é muito provável que tenha alguém do outro lado ganhando, seja politicamente ou até economicamente com isso. Ergon, e essa repetição, mesmo que seja aí de notícias falsas ou verdadeiras, faz a gente justamente perder a noção do que é realidade, né? Quando a gente para pensar, você tocou num assunto muito importante, né? Faz a gente pensar nos mais idosos que estão ali sempre com o celular e ficam recebendo e às vezes compartilhando e repassando essas informações que chegam a todo instante. A gente pensa também nessa rede de apoio, como falta uma rede de apoio também para essas pessoas, né? Principalmente quando a gente fala dos idosos, aposentados, os pensionistas. Então, assim, essa repetição também faz essas pessoas perderem, todo mundo, na verdade, a realidade da coisa. Com certeza. Eu tenho trabalhado, inclusive, desde o meu mestrado, foi uma dissertação que eu fiz olhando para a comunidade mesmo, para o território, sobre como agentes comunitários de saúde lidam com os cidadãos que estavam se recusando a tomar vacina. Perceba, saindo da rede social, o impacto que a fake news estava gerando, então como que o agente de saúde ali estava reagindo àquilo para ver se conseguia lidar de alguma forma com aquele cidadão. E aí eles até tentavam trazer argumentos racionais para o cidadão, veja, é importante tomar vacina, vai te trazer tais consequências. Eles tentavam trazer argumentos às vezes mais intensos, de autoridade, se você não tomar vacina, vou acionar o conselho tutelar para o seu filho, vou cortar o seu Bolsa Família. Mas o que mais funciona, e vale dizer que até essas previsões estão previstas na lei, né? Mas o que mais funciona, para muito além de trazer argumento racional e para muito além de ameaçar, usar ali a autoridade legal, é o uso do vínculo. O vínculo, a relação que um agente comunitário de saúde estabelece ao longo de 15 anos, visitando às vezes semanalmente aquele cidadão, ajuda com que ele se convença a tomar vacina. E o ACS, ele vai chegar no cidadão e dizer: ô, dona Maria, eu venho aqui toda semana, eu vi seu filho nascer, sua neta crescer, você acha que eu vou te recomendar um negócio que vai te fazer mal? E isso tem uma relação direta com a sua provocação. E por trás da desinformação, às vezes de uma pessoa idosa, desamparada na rede social, você tem comunidades que acolhem esses idosos. E que, por exemplo, quando ele não recebe mais visita do filho, da filha, da família, está sozinho em casa, ele se depara com uma comunidade na rede social que manda palminhas para ele, quando ele manda um absurdo junto com os outros absurdos que tem naquele grupo. Então vira uma espécie de cabo de guerra mesmo, de quem tem o maior vínculo. É aquela comunidade que está acolhendo um cidadão que está, às vezes, sem amparo familiar, afetivo, etc., ou é um profissional que está ali visitando a família ao longo de anos. Então, de fato, essa questão do desamparo, do vínculo, do afeto, isso tem muito a ver em como essas comunidades digitais elas vão se formando. E aí, a vacina, muitas vezes, para desinformação, acaba sendo um profissional qualificado do outro lado, que não apenas tem o conhecimento, não apenas usa autoridade, mas que ele criou um vínculo longínquo com aquele cidadão e com a relação que foi estabelecendo. Quando a gente conversa, né, principalmente com vocês que estão nessa linha de frente desse trabalho, principalmente de levar a informação para o usuário, né, para quem está, eu vou repetir mais uma vez, com o telefone na palma da mão, todos nós estamos com a notícia cada vez mais próxima. A gente se depara muito, né, com essa coisa de que as pessoas elas precisam ter muito cuidado, principalmente com o que elas consomem, né? E aí vem aquela pergunta: você tem essa preocupação, né, do que você consome nas redes sociais? É algo que te preocupa? Você tem essa consciência
de que nem tudo que você consome ali, todas as horas, todos os minutos, é saudável, por exemplo. E aí faz a gente pensar, né, eu vejo quando a gente vai perguntar das pessoas com relação a essas dúvidas, mitos e verdades sobre os temas, a gente se depara, né, nas pessoas falando assim, nossa, como é que uma rede social X sabe que eu estou querendo alugar uma casa, porque toda hora está chegando uma casa aqui, está chegando informação e conteúdo de corretor. Como é que ela sabe, né? Como é que é feito então essa entrega, né? Como é que a plataforma entrega esse conteúdo para o usuário? Como que é feito isso? Feito. Parte da relação de consumo. Quanto mais like a gente dá na plataforma, e tem plataforma, por exemplo, que não é nem só o like, a gente tem o amei, tem a raiva, tem o hahaha, tem o uau, tem várias variações, né? Então, quanto mais a gente interage com a plataforma, mais a gente está entregando de informações sobre nós. Especialmente esse tal do emojizinho ali do ódio. Porque a plataforma, como eu disse no começo, ela não vai entregar só o que é melhor ou mais saudável para a gente. Ela vai entregar também o que vai deixar a gente revoltado. E o que deixar a gente revoltado ali dentro vai fazer a gente comentar, a gente engajar mais o conteúdo e a gente gastar mais tempo dentro da plataforma. Quem nunca se pegou comentando um negócio com raiva de alguma coisa que leu e depois parando para perceber que está perdendo tempo, porque está debatendo ali digitalmente com alguém que nunca nem vai encontrar na vida, com uma pessoa que pode ser até um robô do outro lado, né? Então, o algoritmo, ele é treinado para conseguir entregar para o usuário aquilo que vai manter ele o máximo de tempo dentro da plataforma. E aqui que está o perigo, inclusive. Eu vou até tomar a liberdade de trazer os dados de um estudo que foi olhar para a juventude em relação a isso. Um estudo do Instituto Think Twice Brasil, que é um instituto muito importante nessa discussão sobre internet, tecnologias e juventude, descobriu que o algoritmo do YouTube estaria ativamente, propositalmente, mandando conteúdos de automutilação e de violência para jovens e adolescentes. E aí vocês podem me perguntar, mas por que o dono do YouTube é do mal? Ele acordou de mau humor? Não, é porque o algoritmo percebeu que os jovens e os adolescentes ficavam mais presos a esse tipo de conteúdo. Então, na lógica de prender o usuário na plataforma, valia mais mandar e continuar mandando infinitas vezes esses conteúdos para os jovens e adolescentes. Então, perceba que o problema ele vai para muito além de quem só produziu a fake news, de quem produziu a desinformação ou de quem está praticando um crime individualmente na plataforma. Claro, crime tem que ser punido, a gente tem legislação, mas a própria plataforma, ela privilegia esse tipo de conteúdo na medida em que ela faz a mensagem chegar mais longe. Reforço, não porque é melhor, não porque é mais saudável, não porque é mais democrático, mas porque vai manter o usuário mais preso dentro da plataforma e, portanto, gerando mais receita às pessoas ao verem, por exemplo, as publicidades, as propagandas que aparecem. Ergo, a nossa produção trouxe aqui para a gente uma pesquisa que é muito interessante e eu queria que você trouxesse a sua análise, a sua crítica, isso porque no Brasil uma pesquisa recente do Panorama Político revelou que 76% da população foi exposta então a informações possivelmente falsas sobre política nas redes sociais. Queria que você comentasse sobre isso. Claro, esse dado é muito grave porque quando a gente está falando de fake news, a situação fica pior ainda quando a gente tem manipulação de inteligência artificial. Lá nos Estados Unidos, na eleição presidencial recente, por exemplo, a gente teve talvez um triste gosto do que a gente pode ver, infelizmente, nas próximas eleições aqui no Brasil. Teve desde vídeo manipulado do Trump circulando, dizendo que ele falou algo, enfim, até áudio fake do Joe Biden, o então presidente, também candidato, mandando as pessoas não irem votar na prévia das eleições. Então teve manipulação até usando a voz, o vídeo, a imagem. E tem um ponto importante, porque cada vez mais a gente tem tecnologias que estão acessíveis. O próprio Google, por exemplo, recém disponibilizou uma nova versão do VEL 3, que as pessoas conseguem, por um custo não tão alto, criar imagens e vídeos ultra realistas. Você pode pegar o rosto de uma pessoa e fazer uma montagem em cima daquilo. Então, esse número de pessoas que, infelizmente, caíram em desinformações, em fake news eleitorais,
não só impacta a democracia, mas a própria forma como a gente enxerga a realidade. Porque a gente passa a criar sentimento, a criar aversão, a aumentar, inclusive, o que é chamado de polarização. Imagina você receber diariamente conteúdos falsos com determinada opinião. Quando chega o momento eleitoral, quando chega o momento de decidir algo, você já vai ter sido contaminado por toda aquela bagagem de conteúdos. Então é aí que está a gravidade da situação, porque a desinformação, a fake news, adiciona mais uma desigualdade na disputa eleitoral. Porque para além da desigualdade de recursos disponíveis, de alianças partidárias, de tempos, por exemplo, acessíveis para publicidade, é uma desigualdade que parte da mentira e faz com que pessoas, infelizmente, manipulem a opinião pública e aumentem, como eu disse, a chamada polarização. E vale reforçar, o que é essa tal da polarização para concluir e passar de volta? Quando a gente fala de polarização, não é o fato de eu discordar de uma pessoa, de eu discordar de outra. A polarização afetiva mesmo é quando uma pessoa ela se sente tão avessa ao seu opositor que ela quer o extermínio do outro. E isso daqui é um fenômeno que tem sido visto não só no Brasil. Diversos estudos têm mostrado como cresce, infelizmente, a polarização afetiva em um ambiente em que a desinformação corre solta, em um ambiente em que a manipulação até de imagens e vídeos, por exemplo, serve como arma para o adversário. Então, algo que é completamente oposto dos valores democráticos, que é desejar o extermínio do seu inimigo. Isso daqui não deve casar com a democracia e, obviamente, a partir do momento que plataformas possam beneficiar conteúdos extremos, conteúdos polêmicos, conteúdos que aumentam a polarização, ao invés de conteúdos valiosos para a democracia, que espalhem informação positiva, que sejam íntegros na informação, a gente também precisa questionar o porquê que essas plataformas fazem isso só em troca de lucro. E é importante, eu acho que esse é o caminho, né? O que a gente está fazendo aqui, levar informação cada vez mais para a grande massa. Você falou dessa questão de processo eleitoral, ano que vem estaremos mais uma vez vivendo esse processo eleitoral. Como é que a gente consegue, de uma certa forma, se defender, né, como usuário de tudo isso, de tudo que não presta nas redes sociais? Vamos falar assim no popular. Olha, Ranieri, tem algumas frentes que a gente pode atuar. Geralmente, quem está na academia pesquisando, quem está nos movimentos sociais, costuma apresentar três frentes importantíssimas. Uma é responsabilização. Quem espalha mentira e está ganhando com isso, seja politicamente ou economicamente, precisa responder por isso. A liberdade de expressão, ela vai até a vírgula em que um crime é praticado. Então, se a pessoa está monetizando em cima de desinformação sobre vacina, vendendo cura milagrosa do outro lado, se a pessoa está mobilizando eleitores e etc., em cima de mentiras, ela precisa ser responsabilizada. Então, um primeiro pilar é a responsabilização, que passa por a gente ter legislações específicas para isso também. E reforço, legislações que protejam especialmente os grupos mais vulneráveis, como eu citei aqui, as crianças, que às vezes são cooptadas no ambiente digital, mas também os idosos, que acabam sendo vítimas de uma série de golpes digitais também. Uma outra frente que é importantíssima é a chamada educação midiática. A educação midiática, que é a prima do letramento digital, ela vai ao sentido de conseguir dar maior compreensão do que é o consumo digital. Então, por trás de toda a informação que a gente recebe, tem algum interesse, seja para o bem ou seja para o mal. A educação midiática é a tentativa, o esforço de conseguir levar, não só para crianças, para jovens, para idosos, para os grupos que forem necessários, como consumir a mídia, o conteúdo, não só na internet, mas nas demais mídias, de forma mais responsável, de forma menos viciada, inclusive. E uma terceira frente que é muito importante é a gente pensar na própria questão das chamadas plataformas. Veja, não é razoável que as plataformas ganhem dinheiro quando tem um golpe acontecendo. Um estudo recente, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, que é uma ICT lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, demonstrou que o algoritmo do YouTube estava distribuindo publicidade de bets, de casas de apostas ilegais, não reguladas no Brasil, para inclusive público infanto-juvenil. Então, o algoritmo de uma plataforma distribuindo algo ilegal
Horas. É a plataforma ganhando dinheiro com aquilo, porque entre um conteúdo e outro tem a publicidade. Então, as plataformas também precisam ser responsabilizadas mais do que somente os indivíduos, porque elas têm ganhado dinheiro com isso, e uma evidência para quem quiser se aprofundar, pesquisar mais sobre isso, é um documento que foi um vazamento de ex-diretores da Meta chamado Facebook Papers, um documento de 2021 que revelava conversas entre diretores na época do Facebook, antes de ser Meta, assumindo que eles sabiam que tinham desinformações rolando, por exemplo, sobre vacinas, mas que aquilo estava trazendo lucro para a própria plataforma. Então, eles tomaram a decisão de, mesmo com as informações circulando, com os danos ocorrendo, manter aquele conteúdo porque trazia lucro. Então, eu reforço, são essas três frentes: a responsabilização do indivíduo malicioso, a educação midiática para ser uma medida preventiva, mas também uma firme responsabilização das plataformas quando elas monetizam em cima da mentira e da tragédia alheia. Ergo, quero te parabenizar, viu? A gente está tendo uma aula de tudo isso aqui e claro que antes da gente ir embora, é óbvio que eu vou pedir para você falar do seu livro, né? Porque se não bastasse todo esse conteúdo que eu tenho certeza que você divide com mais pessoas, seja nas redes sociais, eu queria também que você falasse do seu livro. Perfeito. De forma muito resumida, o meu livro, que é o Iacracia, Como Enfrentar a Ditadura das Big Techs, tem um título polêmico exatamente para conseguir chacoalhar, para provocar e pensar que esse ambiente digital é um ambiente que ele deveria ser de discussão pública, né? Vejam, quando a gente fala de algoritmos, de regras, a gente está falando o que decide que vai chegar para mim, para você, para as outras pessoas no dia a dia. Que tipo de conteúdo, seja para um partido A, partido B, ideologia A, ideologia B, vai chegar para a gente. Então, é difícil até a gente refletir em que momento a gente tolerou que plataformas que não têm nenhuma transparência, que não têm abertura dos seus dados, que não explicam o que faz um conteúdo ir mais longe e outro conteúdo ser restrito, tomarem essa decisão no lugar da sociedade. Então, a provocação que esse livro traz especialmente é que a gente precisa retomar a discussão da internet como um espaço público, da democracia. Por mais que as plataformas sejam privadas, a gente precisa ter conjuntos de regras que consigam transparecer os vieses algoritmos que elas têm. Ou seja, tudo isso que a gente conversou, o que faz um conteúdo chegar em você, deveria, no mínimo, ser transparente para a gente conseguir ter accountability, ou seja, que a gente conseguisse ter mais transparência. Quando a gente pensa em tudo isso que a gente está falando, né, principalmente dessa questão da gente levar a informação cada vez mais para as pessoas, seja no ambiente escolar, atingir cada vez mais os jovens, falar abertamente, principalmente também na primeira infância, que eu acho que é muito importante a gente falar dessa questão de tecnologia, dos algoritmos. Como é que você enxerga esse cenário daqui para frente, né? Vamos ser otimista. Como é que você quer ver, né? O que o Ergon quer encontrar daqui a uns 5 anos? Olha, eu acho que era importante a gente se unir enquanto sociedade para pensar quais são as regras. Não existe uma padaria de esquina que a gente entre que, se tiver com alguma coisa irregular, a vigilância sanitária não vai lá e baixa a porta. Precisa ter data de validade, precisa ter tabela nutricional, precisa ter fluxo de estoque, tudo precisa ser transparente para a gente poder evitar, por exemplo, que alguma comida esteja estragada e adoeça, por exemplo, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos entes, enfim. Então, existem regras para tudo que a gente faz na vida. Mas, infelizmente, as plataformas hoje, elas não têm regras. Tem uma plataforma operando no Brasil, como é o caso do Telegram, por exemplo, que nem escritório tem no território nacional. Ou seja, se um juiz quiser mandar um mandato de segurança, expedir alguma decisão, não tem logadouro, não tem endereço, não tem responsável legal para receber aquela intimação, por exemplo, se for enviado. Então, a esperança que eu tenho é que a gente consiga sensibilizar todo o largo espectro dos parlamentares, independente da ideologia, para dizer que, olha, não é admissível que toda a sociedade seja obrigada a seguir regras, mas meia dúzia de companhias que lucram com o Brasil, que lucram com operações, que decidem o que vai aparecer nas nossas telas de celular ou não, elas não têm que responder a regra nenhuma.
E aí aqui não é uma discussão sobre censura ou não censura, não é uma discussão sobre restringir ou não restringir, é uma discussão sobre que sociedade que a gente quer. Uma sociedade em que a regra é clara, explícita, tal como é na Constituição, em que todos os cidadãos conseguem ler e saber o que fazer, ou uma sociedade em que meia dúzia de companhias decidem os termos de uso, decidem as políticas de privacidade e elas acabam ficando por cima, por exemplo, da legislação local. Eu não quero essa sociedade e eu tenho certeza que se os parlamentares eles se debruçarem sobre esse tema que parece tão complexo, mas não é, a gente está dialogando aqui, está vendo que é um tema que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, eu tenho certeza que a gente consegue avançar nessa discussão para pensar um ambiente digital mais seguro e mais saudável. Bom, quero te agradecer em nome de toda a equipe aqui da Rede Alesp. Muito obrigado por esse bate-papo. Inclusive, se você tiver alguma rede social que você queira dividir aqui com a gente, divulgar algum site, fica à vontade. Perfeito, eu vou tomar a liberdade de convidar para quem quiser acompanhar nas próprias redes sociais, apesar de ter toda essa perspectiva crítica, de trazer algumas reflexões, é importante a gente também se conectar por elas. Estou lá disponível no Instagram, enfim, nas outras redes como Ergon, ergon.br no Instagram, e eu vou tomar a liberdade de convocar aqui para quem quiser conhecer mais sobre esses temas, conhecer também o perfil da Coalizão Direitos na Rede, que é essa coalizão de mais de 50 organizações da sociedade civil espalhadas pelo país inteiro, que tem feito uma campanha chamada Internet Legal, que é exatamente nesse sentido, para a gente poder debater quais são as mínimas regras para uma internet democrática. E para conteúdos bônus gratuitos, diferente de quem vende curso, por exemplo, de dióxido de cloro, de cura milagrosa para desinformação de vacina, para materiais gratuitos, tem disponível lá no meu site mais de 600 conteúdos abertos, código aberto, inclusive, para quem quiser programar, mas também publicações, artigos científicos, e boa parte dos estudos aqui mencionados é ergonkugler.com. Só isso, básico, tudo de grátis, aberto e disponível para quem quiser acessar. Olha, Ergon, eu adorei, viu? 0800, você sabe que a galera adora, né? Então, tá tudo certo. Eu bati um papo com o cientista de dados e pesquisador Ergon Kugler. Se você quiser saber mais sobre ele, sobre esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo de pesquisa, é só você acessar as redes sociais. Ergon, mais uma vez, muito obrigado e sucesso! A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na programação da Rede Alesp. E eu quero te lembrar que a gente também está em multiplataformas. É só seguir a gente lá nas redes sociais. Até mais!